Bem, o nosso assunto de hoje, na sequência da parte de doutrina, nós vamos hoje fazer assim um apanhado muito simples, já que os recursos do nosso curso, eles não permitem assim uma extensão maior no assunto doutrina, que já é, vejam, um aspecto que o evangelizador já deve trazer quando ele vem participar desse curso. Quer dizer, um aprofundamento maior na parte de doutrina cabe ao estudo realizado no Centro Espírita. Aqui, com relação ao curso, é apenas uma análise muito simples dos princípios básicos da doutrina espírita. E nessa sequência hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. É claro que o evangelizador das classes mais de faixa etária mais inferior, eles não vão se estender nesse assunto. Mas quem evangeliza intermediário e pré-mocidade, muitas vezes terá que dispor desse conhecimento para poder conversar, já que esse assunto é abordado nesses ciclos. Além disso, mesmo que se vá evangelizar crianças de jardim, de primário 1 ou primário 2, o evangelizador tem que ter um conhecimento seguro de doutrina, porque a evangelização é exatamente a transformação, a adequação dos princípios que foram transmitidos em linguagem adulta, adequando-os a nível da compreensão infantil. A mediunidade é definida como um conjunto de faculdades que permite a comunicação dos espíritos desencarnados com a humanidade encarnada. Faculdade nós poderíamos compreender assim como meio, direito de fazer algo, alguma coisa que é concedida, veja, uma função inerente ao espírito, e vão ser utilizadas as aptidões, a capacidade, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral. Tudo isso são recursos que vão ser utilizados pelo espírito, que vai funcionar como intermediário, e pelos espíritos comunicantes, para que o seu pensamento possa ser devidamente interpretado. O ideal é que quanto mais o médium possa oferecer como pessoa, com relação a conhecimento, a desenvolvimento intelectual, a desenvolvimento moral, vai haver uma facilidade maior para os espíritos se expressarem. Para que é que existe a mediunidade? A mediunidade tem como objetivo específico a instrução da humanidade, já que através da revelação há uma facilidade maior dos espíritos nos instruírem. Então, o caráter geral da mediunidade é a instrução da humanidade. E num caráter, sim, particular, sempre o médium vai crescer um pouco com esse trabalho. Quem mais se aproveita de ser um instrumento é aquele que naturalmente está na função de intermediário. Quando nós olhamos assim a vasta bibliografia que o Chico já conseguiu assim transmitir, quem mais se aproveitou de todos aqueles momentos de contato, a gente pode dizer assim, desse contato íntimo com a espiritualidade, que é o processo mediúnico? Naturalmente ele, que psicografou a primeira vez, passou a limpo uma segunda vez, fez a revisão, quer dizer que no mínimo, quando nós estivermos lendo um livro psicografado, o médium já terá tido conhecimento daquele assunto 3 vezes, escrevendo, passando a limpo e fazendo a revisão. Portanto, é ele que vai se aproveitar mais daqueles ensinamentos e principalmente do esforço moral que deve existir para que ele possa ser um instrumento que se ajuste às necessidades e às intenções dos bons espíritos. Isso não significa que bom médium é aquele que apenas interprete pensamento de bons espíritos. Também é muito importante que o médium tenha estes recursos quando ele vai ser intérprete de um espírito inferior, quando ele vai atuar no atendimento fraterno, porque aí o processo também vai ocorrer dentro da segurança devida. Como é que a mediunidade se desenvolve no ser humano? É o resultado de um processo evolutivo. É o resultado do desenvolvimento psíquico de cada um de nós. De início, Herculano Pires, no livro Mediunidade, faz uma abordagem interessante desse assunto. De início, o processo, veja, a percepção do mundo espiritual,
quando ainda o espírito ensaia assim as suas primeiras expressões, quando ele começa realmente o seu desenvolvimento intelectual e moral na espécie humana, esse processo de ter um contato com o mundo espiritual, ele tem início no estado de emancipação oferecido pelo sono. Mais tarde, essa emancipação consegue ser trazida para as horas de vigília, é aí que o processo mediúnico começa a ser desenvolvido. À medida que nós vamos progredindo moralmente e também intelectualmente, essa facilidade de comunicação vai se tornando mais fácil. E o que hoje são considerados canais mediúnicos, à medida que o espírito se desenvolve, à medida que ele progride, vai se tornando um estado natural de emancipação que permite, mesmo durante a reencarnação, não nos sentirmos tão isolados do mundo espiritual, mas na realidade, de prova e expiação. Então são os canais que permitem a comunicação e que são estudados através do quê? Da mediunidade. Quem é que pode ser médium? Boa parte das pessoas diz que morre de medo, mas é igual quem tem medo de altura, mas chega à beira assim de um lugar alto, ele não resiste à tentação de olhar para baixo. Muita gente que diz que morre de medo, no fim gostaria muito de ser portador de uma faculdade mediúnica. Só que isso não depende da nossa vontade agora na consciência do presente, depois que se está reencarnado. Esse é um assunto que é decidido e definido antes da reencarnação, fazendo parte do próprio planejamento reencarnatório. Porque a mediunidade é uma faculdade do espírito, mas ela vai implicar em algumas modificações perispirituais e físicas. No sentido geral, todas as pessoas são portadoras de faculdades mediúnicas. Qual no sentido geral? No Livro dos Médiuns, na questão 159, Kardec diz o seguinte, que todo aquele que sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos pode ser considerado médium. A partir do momento que, pelo desenvolvimento psíquico, nós conseguimos, pensar, o desenvolvimento do pensamento foi uma conquista do princípio inteligente. Batalhando aqueles 1 bilhão e 150 milhões de anos nas experiências anteriores à racionalidade, nós fomos desenvolvendo a nossa capacidade mental, até que chegou o momento que nós passamos a emitir as nossas ondas eletromagnéticas do pensamento de maneira contínua. Isso é o raciocínio, é a faixa da racionalidade. A partir do momento que nós consigamos emitir, nós também poderemos receber. Então esse é o princípio básico da transmissão via pensamento. Só que à medida que nós vamos progredindo, nós vamos nos utilizando melhor dessa capacidade. Portanto, no sentido geral, todos nós pensamos, emitimos o nosso pensamento, podemos recebê-lo. Então, nessa troca de pensamento e na sensibilidade, que é natural também, aquela situação de perceber a presença de um espírito, num sentido assim bem amplo, todas as pessoas podem ser consideradas médiuns. Agora, a concessão de faculdades especiais, e não é especial que o indivíduo seja especial, é uma especificação nessa transmissão e nessa interpretação. Esse é um assunto que é definido a cada reencarnação. Então não adianta depois que se está reencarnado aqui, olha, eu não queria essa mediunidade, tem gente que às vezes procura pessoas que ele considera capazes em orientar, não tem jeito de eu devolver essa mediunidade, eu não quero, mas o que eu posso fazer? A mediunidade é sua, meu filho, eu não posso fazer nada com a sua mediunidade. Nem devolver, nem trocar e nem conseguir quando ela não existe. É outro detalhe que também não se consegue. Se não existe aquela faculdade no estado latente, não se aconselha forçar um desenvolvimento. Portanto, o importante é, se nós fomos, eu não posso dizer privilegiados, mas beneficiados com uma faculdade mediúnica, é um instrumento para uma prestação a mais de serviço. É procurar descobrir qual é a nossa especificação e dentro disso fazer brilhar aquele talentozinho que é o dever de quem é portador dessa faculdade. Todos, portanto, são médiuns no sentido geral. As especializações já dependem de um planejamento reencarnatório. E uma coisa que às vezes nos choca, a primeira vez que nós tomamos conhecimento do assunto, é
que a faculdade mediúnica independe da condição moral para que ela seja concedida. Portanto, uma boa pessoa e uma pessoa que não seja tão boa pode ser, veja, ele pode ser um médium. Nós é que temos aquela mania de achar que os portadores de faculdades mediúnicas são pessoas assim, privilegiadas, diferenciadas. Não. Veja, a virtude de que o indivíduo seja portador vai ser um realce a mais naquela faculdade. Mas a concessão da faculdade e o desempenho, veja, o processo, vamos dizer assim, físico da faculdade, não tem nada a ver com a condição moral. Agora, o ideal é que aquele que seja portador, exatamente, a concessão é feita para que ele progrida dentro do seu próprio trabalho e cada vez tenha condições de ser intérprete e o melhor intérprete dos espíritos que forem se utilizar da sua faculdade. Mais ou menos como os sentidos de que nós dispomos. Se Deus fosse esperar que nós soubéssemos nos utilizar devidamente dos sentidos, por exemplo, da palavra, para conceder o direito de falar, a humanidade ia ser bem mais silenciosa do que é. Portanto, na concessão, a condição moral não é considerada, mas é considerada a necessidade daquele que vai receber. Agora, a partir daí, é muito importante que o indivíduo se esforce por ser uma pessoa melhor, para que aquela faculdade possa produzir mais, beneficiando a ele e beneficiando as pessoas a quem o seu trabalho vai se destinar. A mediunidade, portanto, é uma faculdade do espírito, ela faz parte da veja, é uma faculdade do espírito, implica em modificações perispirituais, modificações físicas, para que o processo possa ocorrer. Também é apenas, veja, relativa à espécie humana, não existe mediunidade em animais. Existe um capítulo inteirinho no livro dos médiuns que trata do assunto. Por mais companheiro que sejam os nossos animais, o nosso cão, o nosso gato, ou sei lá o quê, por mais que muitas vezes exista até uma facilidade de comunicação entre ele e os seus donos, entre os animais e a humanidade, isso não significa que eles possam ser intérpretes do pensamento de um espírito. Aliás, eles não interpretam nem o nosso pensamento. Às vezes a gente faz um realce nesse tópico, porque de vez em quando se ouve algumas afirmações assim estranhas. Veja, o nosso cão não interpreta o nosso pensamento. Ele muitas vezes compreende aquilo que nós queremos transmitir. Se você tiver 2 cães e treinar um, depois, se você quiser treinar o outro, você vai ter que pagar um treinador, porque aquele que foi treinado não vai ensinar o companheirinho. Então, ele, de uma certa maneira, consegue nos entender, o cão armazena, ele consegue compreender e armazenar 200 palavras do nosso vocabulário, mas ele não vai transmitir isso para o outro animalzinho. E mediunidade não é apenas a facilidade de captar, mas mediunidade se caracteriza pela interpretação. Portanto, por uma série de outros inconvenientes, os animais, o princípio inteligente ainda não pode dispor dessa faculdade, porque ele ainda não conseguiu, veja, desenvolver o seu pensamento a ponto de emiti-lo de maneira contínua. E esse é o processo da sintonia, que é a primeira das leis básicas da mediunidade. Todo o fenômeno mediúnico, ele tem como base o perispírito e as suas propriedades. Então é um outro assunto que nós vamos também dar uma pinceladinha. Então, as propriedades e o que é o perispírito. O perispírito, veja, é uma parte essencial no complexo humano. Então, quando nós vemos uma pessoa, um homem, nós não somos apenas cabeça, tronco e membros. Nós somos espírito, perispírito e corpo. E a ordem de importância é essa. Nesse conjunto, o espírito é o mais importante. Ele tem que ter um perispírito, que é uma conquista também. Ele vai desenvolvendo o seu potencial, a sua capacidade mental, aí ele consegue assimilar do universo, do fluido universal,
E ele vai compor o seu perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria. Corpo e espírito são incompatíveis. Para que essa união possa acontecer e o espírito possa, de uma certa maneira, promover o progresso da matéria e possa progredir no seu sentido moral, essa união precisa acontecer baseada no quê? No elemento intermediário, que é o perispírito. É o envoltório fluídico natural do espírito, e é o perispírito, veja, ele é como se fosse uma marca de identificação, que a sua natureza, a sua consistência, tudo isso é muito ligado à condição moral que o espírito tenha. Portanto, ele é o elemento de ligação entre a matéria e o espírito, é o elemento de ligação entre o corpo e a alma. Transmite para o corpo todas as impressões do espírito. Então, quando nós estamos, porque quem sente, quem sofre, quem ama, quem fica aborrecido, quem fica feliz é o espírito. Sentimentos são do espírito. Sensações, fome, frio, sede, são sensações físicas. O perispírito é o elemento que vai transmitir as impressões do espírito e vai transmitir as sensações, porque senão, por exemplo, espírito não tem fome, corpo tem. Se não existisse esse telégrafo, a gente deixava o corpo morrer de fome, porque não existiria esse registro. Corpo também não fica nem alegre nem triste. Eu acho que a essa altura ainda o espírito leva vantagem, né? O espírito leva vantagem porque o corpo perturba menos o espírito do que o espírito deseduca e desvirtua o corpo. Na hora em que você fica irado, o que é que nós aprontamos com o nosso corpo, que é uma máquina perfeita? Primeira coisa que você provoca um pane geral, e o que acontece? Descarrega a adrenalina no coitado do corpo e vira tudo de perna para o ar. Depois não há fígado que funcione direito, o coração dispara, e uma série, até voltar no lugar novamente. Só que tem um detalhezinho também: o corpo agredido transmite as sensações desagradáveis para o espírito, e ele vai passar um bom par de horas desconfortável, sentindo exatamente o que é ter um corpo desorganizado. Isso tudo é o mecanismo perfeito do perispírito, um telégrafo à velocidade do pensamento. Transmite as impressões e as sensações do corpo, transmite as impressões do espírito, e assim esse conjunto funciona harmoniosamente, e tão harmoniosamente que enquanto nós somos espíritos imperfeitos, nós nos sentimos tanto sendo um corpo, que você diz com toda naturalidade: estou com fome. Seria melhor nós lembrarmos daquela mensagem que existe no Céu e Inferno. Um espírito lá dizia assim: olha, meu corpo está com fome, vou levá-lo para dormir, vou levá-lo para descansar. Se a gente começar a falar dessa maneira, os outros vão achar meio estranho, mas é muito certo. Meu corpo está com fome, eu vou levá-lo depois para o lanchinho que fica por lá. Mas esse é o correto. Mas nós nos sentimos tão bem, esse mecanismo é tão perfeito que a gente mistura as situações. Eu estou triste e estou cansado. São duas coisas, não tem nada a ver. Triste está o espírito, cansado está o corpo. Eu estou triste, meu corpo está cansado, seria muito mais justo. Mas eu não recomendo a gente começar a falar dessa maneira por aí, o pessoal não vai entender. Mas, em todo caso, o perispírito é o reservatório natural dos fluidos, é através dele que se processa a assimilação dos fluidos. O ideal é que nós nos habituássemos a assimilar só aquilo que fosse bom, e a eliminação daquilo que é inconveniente. É através dessas propriedades do perispírito que o processo mediúnico vai ocorrer. Foi só a doutrina espírita que falou à humanidade acerca de perispírito? Não. Veja que os princípios espíritas todos fazem parte da tradição nobre, da linhagem nobre do pensamento humano, que hoje nós estamos revendo à luz da doutrina espírita. Já fazia parte dos livros, do conhecimento contido nos livros Vedas do povo Arya, passou pelo Egito, pela Índia, veio pelo Egito, através da Grécia, chegou até o mundo moderno. Veja, então, algumas pessoas sempre foram relativamente informadas, outras muito bem informadas a respeito desses princípios. Só que a doutrina espírita viria reviver e explicar melhor
criando inclusive uma nomenclatura especializada para que nós pudéssemos compreender. Portanto, o perispírito já era conhecido também desde a antiguidade, no Egito com o nome de Ka, na Grécia como aura ou carne sutil da alma. Paracelso o chamava de corpo astral, Paulo de corpo espiritual. Paulo, portanto, chamava de corpo espiritual. Na atualidade, nós vemos que a ciência já começa a desenvolver algumas pesquisas, começando a reconhecer a matéria num estado assim, tão concreto, tão paralelepípedo, né? Na atualidade, como o corpo bioplasmático. Do que é formado o perispírito? Bom, o corpo é formado da matéria nesse estado que nós conhecemos aqui a partir daquela tabela periódica, os elementos simples. Então, o corpo é formado dos elementos simples que formam que fazem parte da natureza de cada planeta, ou melhor dizendo, que organizam cada planeta. O perispírito é formado também de fluido cósmico universal. Quando se fala em perispírito, quando se fala em magnetismo, ainda estamos falando de matéria. Só que na dimensão do princípio vital. No universo existem dois elementos constituintes: o princípio espiritual e o princípio material, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal. E esses são os extremos. Intermediando essas duas composições, nós temos a matéria num estado já mais fluidificado, correspondente ao princípio vital, que depois se particulariza em cada ser como fluido vital, e o perispírito é formado, da matéria nesse estado de condensação correspondente ao princípio vital. A sua constituição, a cada planeta, que naturalmente deve ter assim uma natureza particularizada, os fluidos naturalmente particularizados, a cada planeta também o perispírito será formado, o espírito vai retirar o seu perispírito dos elementos da natureza de cada planeta. Portanto, se nós tivermos amanhã, então nós temos aqui um corpo terrestre, formado do quê? Dos elementos da natureza, a maneira como eles se organizam aqui no planeta Terra. O nosso perispírito também tirado dos fluidos, a maneira como eles são particularizados por aqui. Se nós tivéssemos que ir no nosso plano de reencarnação, ir reencarnar num planeta, numa galáxia distante, correspondente à mesma condição moral do planeta Terra, mas de uma natureza diferente, nós teríamos que ajustar o nosso perispírito à realidade de lá. Por quê? Porque o corpo que nós teríamos seria formado por aquela natureza. Só que, essa transformação é automática, não é alguma coisa que a gente precisa se preocupar com isso, mas é a nível de se compreender. Então, o perispírito também vai fazer parte dos elementos constituintes da natureza de cada planeta. Além disso, ele reflete na sua constituição, na sua densidade, nas particularidades que formam, que cada espírito tenha, ele vai refletir essa condição moral, as características do espírito. Joana de Ângeles define o perispírito como revestimento temporário. No Livro dos Espíritos é dito que ele vai se tornando mais leve, mais sutil à medida que o espírito vai evoluindo, a ponto de confundir-se. Porque não existe trabalho que se faça, quando se fala sobre o perispírito, que alguém não pergunte, mas o perispírito fica junto com o espírito ou com o corpo? Ele une-se temporariamente ao corpo. Não existe espírito por aí que não esteja revestido do seu perispírito. Ele é ligado ao espírito, eventualmente liga-se ao corpo. O processo do desencarne é quando o corpo não oferece mais as condições de manter essa ligação, pela renovação da matéria que vai se tornando insuficiente, o perispírito vai se desprendendo, chega no momento em que a situação se torna assim insustentável e o espírito se liberta do corpo, continuando revestido sempre do seu perispírito, que vai refletindo sempre a sua melhora moral, a ponto de confundir-se na pureza de espírito. As funções do perispírito. Bom, ele faz parte, ele é ligado ao espírito, portanto, precede e sucede a este, é como se fosse assim, no processo de gestação, ele vai atuar como um molde,
Então, o desenvolvimento material vai acompanhando aos registros do perispírito, do espírito reencarnante, unem-se átomo a átomo. Então, é uma união assim muito íntima. Ele funciona como um elemento catalisador das energias espirituais, ou seja, ele intensifica a ação dessas energias, vitalizando todo o corpo e sendo também a sede de todos os nossos comprometimentos de ordem moral. Então, dependendo da maneira como nós nos utilizamos do nosso corpo, como nós vivemos a cada reencarnação, ele vai sendo o registro moral dos desvirtuamentos que possam acontecer, e no momento de se programar um novo corpo, existirão áreas deficientes que naturalmente vão plasmar a curto, a médio ou a longo prazo as dificuldades no corpo da próxima reencarnação. É a matriz dos centros vitais. Os 7 principais são aqueles que o pessoal conhece melhor: é o centro coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico, que tem o seu correspondente, veja, nos plexos físicos. Então, essas seriam assim as ligações mais importantes, ou onde há uma atuação maior das forças, mas a união dele é átomo a átomo, partícula a partícula, para que possa haver essa transmissão, para que possa haver essa interação com a perfeição que ela existe. O espírito pensa e coordena o corpo, e nós não nos sentimos fazendo isso. Não acontece nadinha no corpo sem que o espírito seja informado. Às vezes você sofreu, por exemplo, a invasão de uma gripe, uma infecção que vai se instalar. Ainda nós não temos nenhum sintoma, mas se fizermos um exame, já as defesas do corpo foram ativadas. Então o corpo sozinho não teria condições. O espírito já é alertado e inconscientemente o mecanismo de defesa já foi estabelecido. Então é uma interação, um intercâmbio perfeito, a velocidade fantástica do pensamento, a ponto de nós que somos espíritos nos sentirmos mais um corpo quando encarnados do que exatamente um espírito. E isso não corresponde à realidade, porque o espírito encarnado ou não, ou desencarnado, ele continua sendo espírito, mas quando junto ao corpo, o espírito imperfeito se sente muito bem vestidinho pelo corpo, então ele pensa exatamente como um corpo. O fenômeno mediúnico, portanto, ele é caracterizado por um estado diferenciado, não é um estado doentio. Nós podemos considerar assim, é um momento em que o espírito vive uma situação diferenciada. O espírito comunicante transmite o seu pensamento, então ele emite as suas ondas mentais. O médium vai captar essas ondas mentais dentro da sua realidade e vai ocorrer também uma harmonização fluídica. Essas são as 2 leis que regem o intercâmbio mediúnico: afinidade e sintonia. Sintonia é a harmonização do pensamento. Afinidade é a harmonização dos fluidos para que o processo possa ocorrer. Com relação à sintonia, que às vezes eu acredito que a maioria de nós gostaria muito assim de ter uma sintonia mais saudável, de conseguir captar pensamento de bons espíritos. As pessoas que já têm uma experiência maior na mediunidade, eles sabem que a dificuldade maior num transe mediúnico é você conseguir manter o seu pensamento harmonizado com o do espírito comunicante, principalmente se for um espírito melhor do que nós. Porque enquanto é igual ou inferior, você consegue uma autenticidade brilhante, até acaba exagerando um pouco, é o cuidadinho, porque é uma facilidade maior de harmonizar o pensamento e os fluidos. Para os espíritos superiores, nós temos que nos interessar por aquele pensamento que fora daquela realidade não nos interessa muito. Então é aquele esforço, o espírito emite um pensamento de disciplina,
e nós realmente ainda não primamos por isso, né? Então, manter o seu pensamento interessado naquilo que está sendo transmitido, porque isso vai definir inclusive o processo físico da mediunidade, que é a afinidade, é a dificuldade do médium. Eu acredito que a maioria de nós gostaria muito assim de viver onde Emmanuel vive, não gostaríamos? Já pensou que beleza? Ficar o tempo inteiro junto com Emmanuel, ouvindo as suas lições. Quanto tempo duraria esse entusiasmo? Para a gente ter uma ideia, pegue assim, por exemplo, Fonte Viva é um livro assim até leve. O romance às vezes atrai um pouquinho mais, mas ele vai ficar o tempo inteiro contando história para a gente, né? Então, experimentem pegar Fonte Viva e ver quanto tempo nós conseguimos ler sequentemente, sem começar a dispersar o pensamento, sem ter sono, sem ter vontade de ir ao banheiro, de ir lá na geladeira beber um copinho d'água. Por quanto tempo nós manteríamos o nosso pensamento ali, uma lição, duas, entendendo o que está sendo lido? Acredito que nós aguentaríamos, não sei se horas ou dias, porque logo a gente ia perguntar ao seu Emmanuel, onde é que a gente se diverte aqui? Não dá assim, só esses pensamentos elevados, só disciplina, trabalho. Nós não conseguiríamos manter o nosso pensamento no nível que é o pensamento normal dele por muito tempo. A sintonia aí acabou-se. E no processo mediúnico isso é fundamental. Divergir o pensamento, acabou. E aí nós vemos a importância do médium ser, antes de tudo, uma boa pessoa, que ofereça as condições também intelectuais, se é no caso de uma psicografia, em manter o seu pensamento harmonizado com o do espírito. E, por exemplo, o Chico escrevendo horas seguidas, tá certo? Muitas vezes é um processo também, a psicografia mecânica, mas existirá sempre a participação do pensamento do médium. Então esse é o probleminha da sintonia. As nossas imperfeições não nos permitem pensar bem durante muito tempo seguido. Dá uma canseira e você se sente estressado. Aí você tem que descansar. Pois é, então afinidade e sintonia são as leis básicas de todo o processo mediúnico. Quais são os tipos de mediunidade que nós conhecemos? Estamos falando aqui, planeta Terra, uma humanidade de provas e expiações. A mediunidade, é bom ressaltar, não é expiação. Se alguém um dia se sentir punido com relação a ser portador de uma faculdade mediúnica, corrija a sua maneira de pensar. Mediunidade, mais perto do, veja, assim, a nível da nossa realidade moral, é uma prova. E a nível de espíritos superiores é uma concessão, é uma missão. Mas no nosso sentido é uma prova que o espírito vai se submeter para que ele possa, veja, realizar uma cota a mais de trabalho. Nunca uma expiação. Porque a expiação é a reação consequente a um erro. E a mediunidade, ela nem causa doenças, nem é cura para doenças. Ela nem cria problemas e não é solução para problemas. É um instrumento de trabalho que nós recebemos e que as pessoas depois vão se utilizar dele para o seu crescimento moral, mas principalmente participando. Veja, quando se fala assim, caráter geral de instrução da humanidade, nós não estamos falando apenas daqueles vultos que se destacaram em trabalhos missionários, não. Na prestação de trabalho do dia a dia do centro espírita, na vivência, em todos os nossos momentos, então aquela prestação de trabalho ao próximo, sendo um instrumento, o mais dócil e o melhor preparado que pudermos do pensamento dos espíritos. A mediunidade se apresenta por aqui em duas classes, de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Mediunidade de efeito físico é aquela em que o espírito vai se utilizar dos fluidos do médium e o fenômeno vai ocorrer, vamos dizer assim, uma força de expressão do lado de fora. Se de repente, o Oswaldo está todo tranquilo, mas se esse televisor saísse voando aqui pelo meio da seja, além do susto que ele ia levar,
Seria o quê? Então, o médium teria emprestado, agora não uso mais a cadeira, ficou mais chique a televisão. O médium teria emprestado os seus fluidos, o espírito ia harmonizar os dele com os do médium, envolver o objeto na sua estrutura atômica e através do pensamento ele comandaria o bailado. Os fenômenos de efeitos físicos, portanto, ocorrem no sentido assim: no exterior, o médium participa na doação dos seus fluidos, na harmonização do pensamento para que o processo possa acontecer e o espírito passa a comandar aquele processo. Existem algumas modalidades: a tipitologia, que é a comunicação através de ruídos ou de pancadas, o transporte, que é o transporte de objetos, pneumatografia, que seria a escrita direta. Os médiuns curadores fazem parte também dessa modalidade. São alguns, veja, dos efeitos que podem ser realizados através da mediunidade, de efeitos físicos, em que o médium vai ser quase que mais o doador dos seus fluidos e não exatamente o agente que vai direcionar o acontecimento. Já na mediunidade de efeitos inteligentes, o fenômeno é subjetivo. Se o outro é objetivo, esse é subjetivo. Ocorreria no interior e a partir daí o espírito pode ter o seu pensamento interpretado através do quê? Através da palavra, da escrita. Então são os médios sensitivos, audientes, falantes, videntes, os sonambúlicos, os psicógrafos, que podem ser o psicógrafo intuitivo, o psicógrafo mecânico e aquele que é semimecânico, que é a modalidade, o mais comum. Como é que se pratica? Como é que nós vamos saber que somos médiuns? É outra coisa que eu acho muito interessante. Existem pessoas que encontram com você no supermercado e falam assim: olha, você é médium. Então tem gente que descobre mediunidade no ônibus, no supermercado, no campo de futebol, dentro do centro, um dia que a pessoa chega a primeira vez, já olha e você é médium. E de uma certa maneira, há aquele condicionamento que todos os transtornos da vida de alguém, ou aquela casa, sabe, as coisas lá não estão indo muito bem, está todo mundo passando por... É que tem um médium lá e ele não quer assumir a mediunidade, então lá está cheio de espírito. Primeira coisa que médiuns ou não médiuns, todos nós atraímos espíritos na medida exata das nossas intenções e da nossa condição moral. O médium é aquele que tem uma facilidade em perceber essa situação pela sua sensibilidade, mas ele não é a causa dessa atração. Como é que a gente vai saber se é médium? Porque alguém nos disse? Bom, pode existir, veja. Não vamos dizer que de maneira absoluta ninguém pode saber se existirá uma faculdade, uma orientação espiritual, mas na prática, o que é que a doutrina espírita recomenda? Que tudo depende da experimentação. Aquele que é portador de uma faculdade faz parte da natureza dele. Querendo ou não, procurando ou não, essa faculdade vai existir. É como a pessoa que tem uma voz com maiores recursos, é como a pessoa que tem uma tendência natural para o desenho, para a pintura, aquilo faz parte da natureza dele. Se ele se instruir, se ele educar, se ele oferecer oportunidade de que aquela aptidão, aquela faculdade se desenvolva, claro que ele vai cantar melhor, ele vai desenhar melhor, ele vai se utilizar melhor daquele recurso que faz parte, veja, do seu cabedal, da sua natureza. Na mediunidade não é diferente. Portanto, a orientação é que as pessoas estudem a doutrina espírita, portadoras ou não de mediunidade. Se existir uma faculdade, é na reunião mediúnica que nós vamos ter o local apropriado para que esse treinamento, essa experimentação possa ocorrer. Portanto, é só através da experimentação que nós vamos poder, isso não sou eu que estou dizendo, é a doutrina espírita, é Kardec que nos fala. Depois, experimentando, é que nós vamos saber a modalidade e se o indivíduo é ou não portador da faculdade mediúnica. Fatos isolados, porque um dia, numa situação, às vezes de necessidade, alguém ouviu um espírito, transmitiu uma mensagem, um fato esporádico não caracteriza a mediunidade, mas é a repetição, a constância que vai caracterizar a existência da faculdade e o que a doutrina espírita pode oferecer. Veja, a mediunidade também não está restrita aos espíritas.
Então nós vamos encontrar médiuns materialistas, profitentes de outras religiões, porque a mediunidade, veja, para a sua concepção, ela não depende nem da condição moral, nem da crença que a pessoa tenha. Agora, é a doutrina espírita que revelou as leis e que, portanto, informa o indivíduo da existência dessas leis. E que oferece o campo, ou seja, o laboratório, que é a reunião mediúnica. A mediunidade é o aspecto científico da doutrina espírita. E a reunião mediúnica é o seu laboratório. Então é ali que nós vamos ter as condições favoráveis para que o médium possa iniciar com segurança o seu treinamento, e aí sim, ficando clara a sua especificação, e ele se preparando para a realização de um trabalho que é seu. A doutrina espírita oferece o apoio e a instrução, mas o trabalhozinho é do médium, porque é ele que aceitou esse compromisso e que assinou o compromisso com o Papai do Céu. O que o Espiritismo faz é instruí-lo e oferecer o apoio para que ele possa produzir mais e com maior tranquilidade. Se a elevação moral não é considerada na concessão, ela é muito importante na definição do trabalho. Quanto melhor nós formos, por isso às vezes alguém pergunta assim, mas quem é o melhor médico? Existe aquela história, né, que toda sociedade tem um médium-chefe, tem aquele que o pessoal acha que é o que acerta mais, é outro probleminha, a mediunidade não tem nada a ver com profecia, nem acerto nem desacerto. E médium que se propõe a isso acaba se complicando. Existe melhor médium do que o outro? No desempenho, no atendimento, não, mas como pessoa, sim. Então, quem é o melhor médium? O que for melhor como pessoa, pedindo licença assim ao português, o mais bom, eu acho que fica mais claro. O que for mais bom, entre aspas e grifado, por favor, como pessoa, naturalmente vai ser o melhor médium. Não que ele seja também portador de 1001 mediunidade, mas naquela que lhe foi concedida, ele vai ter um desempenho melhor, vai conquistar a confiança dos bons espíritos, que se utilizarão com segurança da sua faculdade, e quando no atendimento fraterno, é aquele que vai oferecer também uma segurança maior para um espírito muito endurecido, muito recalcitrante, um espírito muito sofredor, também o processo vai oferecer as garantias e a segurança necessária. Kardec sugere no Livro dos Médiuns, porque muitas vezes nós somos muito apressados, né? O ser humano é muito imediatista, e eu acho que com relação à mediunidade nós nunca fomos tanto como agora. Tudo que é mediúnico já pode ser publicado, já pode ser dito, já pode ser... Então é aquela pressa que muitas vezes acaba levando ou criando situações desagradáveis. Com relação a todo e qualquer processo ou fenômeno mediúnico, nem o espírita não tem que ter aquela pressa de já dar a última palavra. Kardec recomenda uma coisa muito simples para médiuns e todos aqueles que forem no seu trabalho ter uma convivência mais íntima, como a gente diz, no trabalho da mediunidade. A sugestão de Kardec: estudar, analisar, comparar. E é Erasto que diz que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. E a gente só consegue isso de uma maneira calma, tranquila, consciente. E essa calma, essa tranquilidade e consciência é conferida em primeiro lugar pelo conhecimento do assunto. Não se justifica hoje, à luz da doutrina espírita, como não se justificou nunca nem no passado, porque o método de estudo espírita data o início dele de 1857, a prática mediúnica sem o conhecimento teórico anterior. Kardec não permitia a participação de pessoas nas reuniões mediúnicas que não fossem conhecedoras do assunto. Isso lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi inaugurada em 1858. Não se justifica hoje a participação de pessoas que não conheçam o assunto, se não houver, em primeiro lugar, um estudo sequente, sério, para que depois, quando se vá para o laboratório, a gente não descubra a pólvora mediúnica por engano. Então não se justifique. O método de estudo é o mesmo para qualquer pessoa que se dispõe a estudar a doutrina espírita.
Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, esse é o método de estudo. Obras póstumas para dar aquele arremate final, e aí nós estaremos preparados para um exercício saudável da nossa mediunidade, ou se na função de trabalhador do Centro Espírita, dirigente de reunião, esclarecedor, também uma participação saudável nesse convívio com o mundo espiritual. E aí nós vamos poder dizer que traz tanto para medianeiros como para os trabalhadores indiretos, muito mais alegrias do que preocupação. Porque o problema de contágio, de influência, esse é um problema individual. Nós vamos atrair bons ou espíritos maus na medida exata daquilo que nós somos, médiuns ou não. E essa facilidade de poder manter um padrão moral um pouquinho mais elevado é conseguido vivendo os princípios espíritas no dia a dia. Mediunidade, portanto, é uma faculdade do espírito que precisa de modificações perispirituais e físicas para que ela possa se processar, e o médium ser o intérprete do pensamento dos espíritos, que, como coloca Kardec lá no Livro dos Espíritos, trabalho esse que torna ditosos a todos aqueles que o assumem. É apenas um trabalho a mais em nome de Jesus. Como sempre, agradecendo a Deus pela realização de mais essa nossa aula. E sempre temos trazido, João de Deus, aquela mensagem bonita para toda a infância e aqui para todos nós, os evangelizadores. E hoje ele nos lembra da importância de render graças, de agradecer aquilo que a gente recebe. Junto à mãezinha doente, a bondosa pequenita ajoelha-se contrita e suplica humildemente: Deus de bondade sem fim, Pai de amor e compaixão, atende ao meu coração, cura, mamãe, para mim. Passam momentos de espera, em que a filha, um anjo lindo, observa a mãe dormindo na calma da fé sincera. A enferma desperta e diz: filhinha, que paz, que luz, sonhei que via Jesus e estou mais forte e feliz. A pequenina que ouvia na candidez de uma rosa, abraça-se à mãe bondosa, põe-se a chorar de alegria. Cerrando os olhinhos seus, murmura: mamãe querida, nossa prece foi ouvida, rendamos graças a Deus.